Pai do Senhor, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês tenham uma tarde abençoada, amém? Eu tô passando aqui para deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu tive um dia muito corrido, achei até que não ia dar para estar fazendo esse vídeo. Mas como o Senhor colocou essa palavra ao meu coração nessa madrugada, eu vou estar passando um pouco para vocês, amém? A palavra assim, hoje eu tive um encontro na Assembleia Legislativa de São Paulo, do PSC, Partido Social Cristão, onde a gente está aí buscando melhoria junto com o povo de Deus, né? Um partido voltado para realmente evangélicos, e hoje foi um encontro lá muito abençoado. Então eu acabei de chegar agora há pouco. Acordei cedo, chega agora há pouco. Eu vou estar deixando essa palavra aqui para vocês em 1 Samuel, versículo 1. Houve um homem de Remachaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliel, filho de Tó, filho de Zurfa, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subiu, pois, este homem na sua cidade, subia de ano em ano, para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porção a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor não a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor não tinha tornado, o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ela de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10.000 filhos? Vendo essa palavra do Senhor, eu começo a ver que Ana era uma mulher que ela sofria muito por ela não ter filhos. E além de sofrer por ela não ter filhos, sofrer aquela amargura no seu coração, ela era muito afrontada por a outra mulher, por a rival, por a Penina. Porque Penina dava filho ao Eucana. Já a Ana não poderia dar. Então a Penina, ela provocava a Ana. Só que o erro de Ana era o quê? Ana, ela se deixava cair na provocação de Penina. Ana ficava sem comer, Ana chorava, Ana ficava triste pelos cantos, porque Ana não podia ter filho, e ela a provocava excessivamente. E o erro de Ana era esse, porque dava a impressão que o quê? Que a provocação de Penina estava atingindo Ana. Muitas vezes a gente tem que aprender a não dar vazão à provocação. Eu não sei qual tem sido a tua Penina, porque a Penina aqui significa a outra, vamos supor, a concubina, a mulher que não é oficial do Eucana. Então eu não sei qual tem sido a tua Penina. Eu não sei se tem sido uma pessoa que tem te provocado no teu trabalho e tem te desanimado ao ponto de você querer desistir de tudo. Eu não sei se tem sido alguém que tem perseguido por causa do teu ministério, porque até dentro da igreja nós encontramos várias peninas. Às vezes tem peninas que têm inveja do nosso, porque nós louvamos bem, porque nós pregamos bem, porque nós cantamos bem, porque nós fazemos a obra do Senhor de uma forma diferente que elas, com amor. Às vezes vai causar inveja. E muitas vezes as afrontas vêm. E quando as afrontas vêm, vai gerando tristeza em nosso coração. Porque a gente está ali tentando fazer sempre o melhor para o Senhor, mas sempre vai ouvir alguém ali para tentar nos entristecer. É igual no trabalho. Às vezes a gente está trabalhando no trabalho e tem alguém que tem inveja por causa do que a gente se desenvolve melhor no que nós fazemos. E ali começa a gerar uma grande provocação. E aquilo começa a atingir o nosso coração. E muitas vezes a vontade, é igual aqui, a vontade de Ana. É só de chorar, de não comer, de desistir, às vezes, muitas vezes até de viver. Só que Deus, ele começou a mudar a história de Ana. Quando nós começamos a ler aqui a partir do versículo 9, vou dar uma lida aqui para poder estar dando prosseguindo a ministração. Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e me te lembraste da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passareis navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto anda no seu coração, não falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe ele: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e Deus, o Deus de Israel, te concederá a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui, nessa parte, ele começou a observar a Ana, porque Ana ela já não tinha mais palavra. A aprovação de Ana era tão grande que ela já não sabia como se expressar com palavra. A única coisa que saía era dor, creio que dor da alma. A única coisa que se conseguia observar em Ana era os seus lábios se mexendo, mas a Ana já não tinha palavra, porque ela já vinha sofrendo há muito tempo. E além de viver sofrendo, ela era muito provocada por Penina. E muitas vezes ela se deixava se levar para as provocações de Penina. Muitas vezes ela não comia, ela só chorava, a ponto do seu esposo, Eucana, observar e perguntar por que ela não só chorava, por que ela não comia, e perguntar para ela se ele não tinha mais valor do que 10 mil filhos, do que muitos filhos, entendeu? Aí o que aconteceu? Ana, ela começou a pedir para o Senhor, pedir com a alma, sabe, chorando através do choro. Creio que a Ana já não tinha mais lágrima para chorar. Ana não tinha já não tinha mais palavra. A única coisa que se via em Ana era o choro, era o gemido. Ana, ela já gemia nos pés do Senhor, querendo a sua bênção. E isso chamou a atenção de Eli. E Eli achava que ela estava embriagada, só que não. Era a dor da alma de Ana. Ela se sentia muito mal por ela ser uma esposa e ela não poder dar um filho para o seu esposo. Ela se sentia mal por a outra ter dado filho para o seu esposo e ela não poder dar filhos para o seu esposo. A ponto dela já não ter mais como pedir. Ela já não tinha mais palavras. Aí o sacerdote, vendo isso, foi lá e interpretou mal. Achava que ela estava embriagada. E ela falou que não era. Aquilo era que a alma dela se encontrava amargurada. Porque o sonho dela era ser mãe, então ela fez um voto com o Senhor, que se o Senhor desse um filho para ela, varão, ela ia ofertar aquele filho no altar do Senhor, e que aquele filho iria ser para fazer o querer do Senhor, para ser usado na presença do Senhor, conforme o Senhor queria. E através daquela atitude dela ter feito esse voto com o Senhor, aquilo ali tocou fundo o coração do Senhor, e o Senhor concedeu a Samuel, a Ana. E Samuel, ele não era tipo assim uma pessoa que não tinha status. Samuel, ele foi uma pessoa que ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Ele foi tinha mais qualidades do que o filho de Penina. Ele foi um dos profetas que ungiu um dos maiores reis. Ele ungiu o rei Davi. Ele foi um instrumento de grande valor na mão do Senhor.
O Senhor começou a trabalhar na vida de Samuel desde o ventre da mãe dele, porque ali Ana tinha consagrado o filho dela ao Senhor. E o Senhor, aquilo ali moveu o coração do Senhor. Muitas vezes a gente precisa consagrar os nossos projetos na mão do Senhor. A gente precisa consagrar o nosso Samuel nas mãos do Senhor, porque muitas vezes as coisas não têm acontecido porque a gente não tem sabido pedir de forma correta para o Senhor, conforme o Senhor quer. Muitas vezes a gente só precisa o quê? Só chegar mais ao Senhor. A gente precisa se derramar mais a presença do Senhor. A gente precisa passar para o Senhor o que a gente quer. Porque, na verdade, fazer um voto com o Senhor, porque, na verdade, o que a gente quer, Ele sabe. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer um voto com Ele. Foi isso que Ana fez. Ela fez um voto que ela ia dar o filho dela para servir ao Senhor e que ela jamais ia passar navalha na cabeça de Samuel, do filho que o Senhor desse para ela, que no caso foi Samuel. E a palavra de Deus fala que não ficou só em Samuel, Deus deu outros filhos para Ana. Ela teve que ter chamar a atenção de Deus para que Deus venha saber a madre dela. E a partir do momento que Deus abriu a madre de Ana, Deus deu mais filhos para Ana. Ana gerou mais filhos. Mas Samuel, ele se destacou de uma forma diferente, de uma forma especial, porque ele era um filho no qual ela tinha consagrado ao Senhor. Ele era um filho na qual ela não pediu um filho só para ela pediu um filho que fosse para servir, para adorar o Senhor. E muitas vezes a gente não tem sabido lidar com as nossas provações, com as nossas limitações. A gente não tem sabido lidar com as dificuldades da vida. E muitas vezes a gente não tem sabido orar da forma correta. A partir do momento que Ana começou a orar da forma correta, ela começou a consagrar as vontades dela ao Senhor, o Senhor abriu a madre de Ana. O Senhor honrou Ana. E Samuel, ele foi uma pessoa que é muito usado na mão do Senhor. Ele foi usado para ungir vários. Não foi só Davi que ele ungiu. Mas Davi foi um dos maiores reis. Mas ele ungiu outros reis também, quando a palavra nos relata. Por quê? Porque ele era um filho gerado através da consagração, dela consagrá-lo ao Senhor. Ele foi um filho diferente do filho de Penina. O que era que o filho de Penina era? A palavra não relata. Mas se você ler a palavra aqui em 1 Samuel, você lê o primeiro versículo 1 e você for adiante outros versículos, você vai perceber que Deus usou Samuel de uma forma poderosa para fazer grandes obras, para ser profeta, para ser juiz, para ser sacerdote. Deus começou a usar Samuel cedo. Deus, desde quando ele gerou a Samuel no ventre, ele já tinha um propósito para Samuel, porque Ana consagrou o filho dela, o Samuel, ao Senhor. Então, aprenda uma coisa. Às vezes você precisa consagrar aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto almeja. Às vezes não é só chorar e se lamentar. Às vezes você não tem que estar caindo na provocação daqueles que riem do teu problema, porque aqueles que riem do teu problema, eles não têm imensidão do que Deus vai fazer na tua vida. Mas se você aprender a se calar, a não cair na provocação, a não ficar chorando nos cantos, a muitas vezes não se privar de comer por causa dos teus problemas e crer que o Senhor vai agir, o teu Samuel ele vai vir com porção dobrada, ele vai vir com bênçãos dobradas, ele vai se destacar. O teu Samuel, eu não sei qual é o teu Samuel, o que você tem no seu coração, o desejo que você tem no seu coração. O desejo de Ana era ter um filho, e Deus deu a ela Samuel. Eu não sei qual é o desejo que você tem no seu coração, mas o Senhor, Ele sabe. Mas muitas vezes você precisa despertar de uma forma diferente. Você precisa chamar a atenção do Senhor de uma forma diferente. Não é ficando pelos cantos, não é chorando, não é se maldizendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou desempregado? Por que eu não venço? Por que a minha faculdade não vem? Por que isso? Por que aquilo? Não! É colocando nas mãos do Senhor. Hoje pode ser que a tua faculdade não esteja dando certo. Hoje pode ser que o desemprego esteja batendo na tua porta. Hoje pode ser que você não esteja realizando aquele sonho que você tanto quer, porque muitas vezes não é o tempo do Senhor e muitas vezes o Senhor requer algo mais de você. Muitas vezes o Senhor quer que você consagre os teus sonhos a Ele. Muitas vezes você tem falado do teu sonho para tanta gente de uma forma que não era para você falar para outras pessoas, era para você falar para o Senhor. Muitas vezes você tem abrido a tua boca para contar os teus projetos para quem não vai te ajudar em nada e não tem sabido se portar e colocar esse teu projeto
nas mãos do Senhor. Por isso que muitas vezes não tem acontecido. E quando você consagra algo ao Senhor, aprenda a deixar nas mãos do Senhor, porque o teu milagre ele vai acontecer. E creia, o segredo é crer. O segredo é você consagrar aquilo ao Senhor e crer. A partir do momento que Ana consagrou e que Ana creu, Deus mudou a história de Ana, Deus mudou a vida de Ana. Ana já foi para a casa dela, já chegou lá de uma forma diferente. A casa dela era a mesma, o esposo era o mesmo, mas Ana tinha um brilho diferente. Ana já não chorava mais, Ana já não se desesperava mais, porque Ana sabia que Deus ia fazer, acontecer, que Deus ia abrir a madre dela. Tem problemas meu e teu, que muitas vezes tem Samuel, meu e teu, que ainda não aconteceu, porque é preciso que o Senhor abra a minha madre, é preciso que o Senhor abra a tua madre. Entendeu? Para que isso venha acontecer. Que a partir do momento que o Senhor ele abre a madre da gente, as coisas acontecem de uma forma diferente. E vem de uma forma diferente. A bênção é tão grande que muitas vezes a gente não tem nem noção. O que Deus tem para nossas vidas é coisa grande. O que Deus tem para nossas vidas é bem maior e melhor do que aquilo que nós almejamos, do que aquilo que nós temos sonhado. Mas é preciso só chegar mais aos pés do Senhor. É preciso que a gente leve mais aos pés do Senhor. É preciso que a gente creia mais nas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Muitas vezes não aconteceu porque ainda não é o tempo. Eu tenho vivido por um processo aí que muitas vezes eu tenho falado para o Senhor, eu não sei o porquê que eu estou passando por isso, mas Deus ele sabe. Muitas vezes eu quero estar em um lugar, fazendo algo, trabalhando de uma forma, e muitas vezes não é o que o Senhor quer. Muitas vezes o que o Senhor tem para mim é bem maior e melhor do que aquilo que eu tenho almejado, do que aquilo que eu tenho sonhado. Então eu tenho aprendido a descansar no Senhor. A partir do momento que você descansa, que você crê no Senhor, você pode ter certeza que Ele vai começar a trabalhar para poder realizar os teus desejos, os teus sonhos. Porque a partir do momento que você coloca na mão do Senhor, já não é mais só teu sonho, os teus sonhos também são do Senhor. E o Senhor ele vai ter estratégia para trabalhar naquilo, porque Ele está vendo que você já não está agindo mais no desespero, você está agindo através da tua fé. Às vezes é preciso a gente trabalhar a nossa fé, porque fé é crer. Fé é tipo, a palavra do Senhor fala assim, a partir do momento que você pede com fé, o Senhor, Ele vai honrar. Agora, fé é você pedir, não você colocar nas mãos do Senhor e crer que o Senhor vai fazer. Mas também você tem que saber esperar no Senhor. Muitas vezes a gente põe as coisas na mão do Senhor hoje e já quer que aconteça amanhã, e não é. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, esses dias não, tem um tempo. Tinha uma amiga minha, que ela tinha 7 anos, que ela estava casada, e ela lutava, ela queria muito um filho, e ela não conseguia ter um filho. Ela além de ter sobrepeso, ela estava com começo de obesidade. Ela estava com obesidade, na verdade. Ela tinha, acho que, não lembro, não me recordo bem se era policista ou era outro problema. Acho que era policista, alguma coisa assim. E o médico falava que era impossível, que ela não ia conseguir ser mãe. Ela tinha feito vários tratamentos e não conseguia engravidar. Uma vez ela me ligou desesperada. Eu estava trabalhando na escola que eu trabalhava antes, até mais ou menos com mais ou menos 3, quase 4 anos atrás, que o menino dela agora completou 3 anos de idade. Ela me mandou mensagem, porque sempre eu posto, agora palavra de Deus, postar alguma coisa falando da palavra. Ela me mandou uma mensagem, ela me ligou, desesperada. Ah, eu quero muito ter um filho, eu tô com um Birô, que é um amigo meu de infância, que é o esposo dela. Há 7 anos e eu não consigo ter meu filho. E os médicos falaram que é impossível de ter meu filho, mas eu preciso, eu estou buscando em oração e eu creio que Deus vai me dar. Aí eu falei, é o seguinte, o que é impossível para o médico não é impossível para Deus. Eu estava numa campanha na minha igreja, eu estava numa campanha de oração e estava numa campanha em casa. Eu falei para ela, eu vou apresentar a tua causa nas minhas orações. E nessa campanha que eu estou fazendo, eu vou impor a tua causa. Não vai 3 meses, tu vai me ligar e vai me contar que tu tá grávida. Porque Deus ele vai abrir a tua madre. Que a gente que é profeta, a gente tem que saber profetizar e crer que Deus vai fazer. Eu tive a ousadia de falar. Se fosse outra pessoa falar, você é doida, a mulher já está há 7 anos tentando e não consegue, e você vai profetizar, profetiza, porque Deus usa o profeta para profetizar. Quem vai fazer é Deus. E a partir do momento que você profetiza, você está crendo que Deus já está agindo. Então eu profetizei sobre a vida dela. Eu falei, não vai 3 meses, tu vai me ligar e vai dizer que está grávida. Porque Deus vai te surpreender, Deus vai surpreender o teu médico. Aí o que aconteceu? Passando um tempo, já estava quase dando 3 meses. Eu acho que uns 2 meses, uns 15 dias mais ou menos. Ela me liga.
Pai do Senhor, ela estava começando a ir para a presença do Senhor também, né? Eu falei, rapaz, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, já sei, Samuel está no teu ventre. E ela falou, quem te falou? Eu falei, o Espírito Santo me falou. Porque a partir do momento que eu profetizei, eu já via você com essa criança. Vai ser um menino. Deus vai te dar o teu Samuel. E ela falou que realmente se ela tivesse o filho, ela ia colocar Samuel. O menino nasceu. Ela colocou o nome dele de Wesley Samuel. E está com 3 anos e é uma bênção. Ela não sabe como agradecer a Deus pelo esse milagre que Deus fez na vida dela. Só que eu tive que ser usado, eu tive que profetizar. Em Ezequiel 37, Ezequiel teve que profetizar sobre os ossos secos. E através dele profetizar e crer, aqueles ossos se encheu de vida. Muitas vezes você tem que ter ousadia de ser profeta. Quando Deus tem mandado eu falar, eu tenho falado, eu não tenho medo de chegar e falar, eu não tenho medo de estar lá e entregar mistério, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus tem me usado de uma forma tão poderosa para profetizar na vida das pessoas, que eu tenho me surpreendido com o que Deus tem feito na vida das pessoas. Porque eu sou apenas um canal, não é eu, quem faz o milagre é Deus. Eu sou apenas um canal do Senhor para evangelizar e para profetizar na vida das pessoas. E o profeta, ele tem que ser ousado. Ele já tem que profetizar e crer. A partir do momento que você profetiza e crê, Deus ele vai fazer um milagre naquela vida. Deus ele vai fazer o que está falando naquela vida, naquela pessoa. Tem coisas que muitas vezes Deus me usa no espírito que eu nem sei o que é. Eu fui lá, eu entreguei uma mensagem, não sei. Depois, com o tempo, a pessoa me procura. Deus te usou para profetizar sobre a minha vida e Deus ele cumpriu. Isso é porque eu sou merecedora? Não, é porque eu tenho me revestido da armadura do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho buscado na palavra. Eu tenho me consagrado ao Senhor e o Senhor me trouxe nessa terra para evangelizar e para profetizar. E dificilmente, quando o Senhor ele me usa para profetizar algo, não tem como o Senhor não cumprir, porque eu for o Senhor, eu não faço nada fora da direção dele. Tudo que eu faço, eu tenho consagrado ao Senhor, e tudo que eu vou profetizar, primeiro eu peço orientação e sabedoria do Espírito Santo para saber, e nunca falar mais do que o Espírito Santo ele manda. Se o Espírito Santo mandar falar de AD, eu vou falar só de AD, não vou falar nada que seja da carne. Por isso que o Espírito Santo, Deus, quando ele me usa para profetizar sobre a vida das pessoas, ele tem cumprido. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um temor à palavra, eu tenho obediência ao que o Senhor tem colocado para me falar, eu tenho obediência ao que o Senhor tem, a responsabilidade que o Senhor tem colocado para profetizar, e eu tenho ousadia de profetizar. E muitas vezes tem que ser assim. Muitas vezes o teu milagre não aconteceu por quê? Porque você corre atrás dos outros. Às vezes é você que tem que profetizar o seu milagre. Tem coisas que a gente tem que pedir realmente uma ajuda em oração. Mas tem coisa que a gente, Deus, muitas vezes o Senhor nos desperta na madrugada e a gente tem preguiça de descer no joelho. Na madrugada o Senhor ele tem me dado experiências tão grandes, tão diferentes, que vocês não fazem ideia. O Senhor, ele tem tido muitos particulares comigo na madrugada. Eu não tenho preguiça de descer no joelho. Eu posso estar naquele sono, sabe? Naquela vontade de dormir. Mas quando o Senhor me desperta, eu desço pro joelho. Às vezes eu não sei o que o Senhor requer de mim, mas o Senhor ali começa a me dar palavra. O Senhor ali começa a entrar em mistério comigo. O Senhor tem renovado as minhas forças. Vamos parar com esse negócio de meninice, de muitas vezes querer largar o ministério, porque o Senhor ainda não fez. Não é o tempo. Quando as coisas não acontecerem, não é o momento de você querer largar. Acho que largar o ministério é para pessoas que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. A partir do momento que Ana teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ela creu na promessa dela. E e o Senhor ele cumpriu na vida de Ana. A partir do momento que Ana realmente teve um encontro com o Senhor, que ela teve aquele momento de intimidade com o Senhor ele fez, aconteceu, o Senhor ele realizou, o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana deu à luz a Samuel. E muitas vezes a gente tem que ter essa sabedoria de profetizar sobre as nossas vidas, sobre o nosso milagre. Às vezes você pode até não estar vendo a saída, mas você tem que profetizar e crer. Porque muitas vezes, a dificuldade tem tapado as tuas visões. Muitas vezes a dificuldade tem te impedido de enxergar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas não deixe com que a dificuldade venha travar os teus sonhos, venha travar os teus projetos. Profetiza sobre o teu milagre. Profetiza o teu milagre. Aprenda a profetizar o teu milagre. Muitas vezes, quando o Senhor usa a gente para falar com os outros, a gente vai lá e profetiza. Do mesmo jeito tem que ser na vida da gente. Às vezes você tem que profetizar sobre você, sobre a sua vida. Às vezes você tem que profetizar aquela porta que você quer. E muitas vezes você tem que saber pedir
ao Senhor. Quando você for pedir, pede. O Deus, ele é dono do ouro e da prata. Nunca pede eu vou pedir o Senhor uma casa. Eu vou pedir o Senhor uma casa com conforto, um lar no qual eu possa descansar com a minha família. Nunca peça, eu vou pedir pro Senhor um carrinho. Não, peça pro Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro confortável, um carro que eu possa, Senhor, andar com a minha família, um carro que não vai me deixar na mão. Peça pro Senhor o melhor emprego, a melhor faculdade que o Senhor ele te dá, mas você tem que saber pedir, crer e perseverar e esperar no Senhor. Porque muitas vezes as coisas não aconteceram, porque muitas vezes você tem pedido de forma errada. Você não tem consagrado os teus projetos ao Senhor. Eu aprendi uma coisa. A partir do momento que eu comecei a consagrar os meus projetos na mão do Senhor, ele tem dado certo. E aquilo que não deu certo ainda, porque eu creio que é porque ainda não é o tempo do Senhor. Muitas vezes Deus ele precisa barrar muitas coisas. Eu, há um tempo atrás, eu tinha um comércio e eu comecei a sair meio fora da presença de Deus. E Deus, desde quando Ele me levantou aqui na terra, foi para evangelizar e para profetizar. Eu comecei a não querer mais ter muito compromisso com a igreja. E eu estava muito focada naquele comércio. Aí muitas vezes saí do comércio e ia com a minha filha para o shopping, para o Mac, comprar, gastar. Eu comecei a sair fora das coisas de Deus. O que aconteceu? Deus ele começou a usar vasos para dizer que Deus ia fechar a porta. Porque Deus queria eu na presença dele, fazendo a vontade dele. Por causa de mim, que comecei a sair fora do centro do Senhor, o Senhor ele fechou aquela porta. No momento eu ainda tentei me erguer, orei a Deus, consagrei, mas sempre quando eu buscava no Senhor, ele falava que ia fechar, porque ele queria mais e mais de mim na presença dele. E ali ele fechou. E a partir do momento que ele fechou aquele comércio, Deus ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma diferente. Eu comecei a sentir mais vontade de estar na presença do Senhor, porque antes eu não ligava. Antes eu queria... Fechava meu comércio domingo, às vezes 2, 3 horas, ia pro shopping, ia passear, gastar, né? Esbanjar, esquecendo da obra do Senhor. E o Senhor teve que tratar comigo dessa forma. Muitas vezes tem coisa que acontece na nossa vida, para quê? Para que nós venhamos a chegar mais no Senhor, para que nós venhamos buscar mais no Senhor, para que nós venhamos mais perseverar mais no Senhor. Ele fechou aquela porta, mas ele tem abrido outras portas e portas e portas, e Deus ele não tem deixado faltar, graças a Deus. Deus ele tem me sustentado de uma forma que muita gente olha para mim e fala, nossa, eu trabalho tanto e não chega onde você chega, eu luto tanto e não tenho o que você tem, porque Deus tem me dado, Deus tem me sustentado, mas eu tenho tentado estar na presença dele o máximo possível. Eu agora na semana não estou por dentro porque eu tenho outros compromissos, eu tenho estudo, tô aí me desenvolvendo cada vez mais, mas sempre final de semana eu tô envolvido, tem congresso eu tô envolvido, na presença do Senhor eu tô buscando, tô ali sempre procurando dar o meu melhor pro Senhor, e o Senhor ele tem me honrado, ele não tem me deixado faltar nada. Tudo que eu quero o Senhor tem... Tudo que eu tenho pedido ao Senhor de coração, com fé ali, eu tenho conseguido. E o Senhor, ele tem suprido. Muitas vezes, quando eu acho que vai faltar algo, o Senhor, ele providencia. Por quê? Porque eu sou uma mulher que eu estou ali sempre me envolvendo com as coisas do Senhor. Eu não deixo que nada mais me tire o foco de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade do Senhor. Às vezes Deus envia pessoas e eu tenho dado palavra para a pessoa, coisa que antes eu não estava nem ligando. Deus me dava palavra, mas quando eu via, a pessoa já tinha ido embora e ela não tinha mais nem o que fazer. Hoje não. Quando o Senhor coloca algo no meu coração, eu vou lá e faço. Deus ele tem me honrado, Deus ele tem da mesma forma que ele tem me usado para fazer o querer dele, ele tem me honrado também, ele tem me abençoado. Por quê? Porque eu comecei a perseverar de uma forma diferente. Eu comecei a consagrar tudo que eu for fazer nas mãos do Senhor. E através de eu consagrar tudo nas mãos do Senhor, ele tem me abençoado, ele tem honrado a minha família, ele tem abençoado o meu esposo, ele tem guardado, ele tem dado grandes livramentos, coisas que eu não posso contar em um vídeo só, porque eu sou uma pessoa que tem muitos testemunhos para contar. Desde a minha infância até agora, mas eu não vou contar aqui, porque aqui eu queria era uma forma só de expressar que a partir do momento que você começa a crer, assim como Ana creu, e se levanta na presença de Deus, Deus vai mudar a tua história. A partir do momento que Ana se levantou na presença do Senhor, o Senhor mudou a história de Ana. O Senhor, ele concedeu o desejo do coração de Ana. A partir do momento que ela deixou de chorar, que ela ali já não caiu mais na provocação de Penina, e que ela soube pedir, ela pediu o filho dela e ela consagrou já ele ao Senhor, que era para fazer a obra do Senhor, o Senhor, ele sentiu algo diferente
na vida de Ana. Ele sentiu um pedido especial da parte de Ana para a vida de Ana ao Senhor, que ela pediu ao Senhor de uma forma diferente. Aprenda a ter estratégia de pedir, de consagrar tudo que você quer ao Senhor e crer e perseverar. E não deixe com que as provocações do inimigo venham te abater. Não deixe com que a provocação da tua penina venha te abater, seja lá no teu trabalho, seja no teu ministério, seja na tua faculdade. E não desista das coisas de Deus porque não está fácil. Não desista das coisas de Deus porque foi fechada uma porta. Deus, ele fecha uma porta aqui, ele abre outra maior lá na frente. Primeiro ele quer trabalhar a tua pessoa como filho de Deus, para que você venha fazer a obra conforme Ele quer. E a partir do momento que você se envolver mais na presença do Senhor, Ele vai mudar a tua vida, assim como mudou a vida de Ana. E a tua bênção vai ser bem maior do que daquelas peninas que tem te provocado. Daquelas peninas que tem debochado da tua situação, por você ainda não ter conseguido a tua bênção, por você ainda não ter conseguido o teu Samuel, amém? E essa é a palavra que eu vou estar deixando nessa tarde, que vocês possam refletir e creia que Deus, o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Eu vou estar deixando uma rápida oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, agora a cada coração, Senhor, um coração que se encontra abatido, que se encontra desanimado, Pai. Aquele coração, Pai, que já não tem mais esperança, Senhor. Aquele coração, meu Pai, arabassura e acanta, que se encontra, Senhor, desanimado, Pai. Aquele coração, Pai, que se encontra abatido, Senhor, querendo sair da Tua presença, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor, aquele coração, Papai. Vai dando ânimo, Pai, aquele que se encontra triste. Vai levantando, Senhor, aquele que se encontra caído, Pai. Vai, Senhor, colocando, Pai, sonhos novos naquele coração, Senhor. Vai ressuscitando, Senhor, aqueles sonhos, Pai. Porque o Senhor ainda realiza o sonho, Papai. Vai, Senhor, colocando de volta em Tua presença, Senhor. Vai colocando, Senhor, naquele coração o desejo de Te buscar, o desejo, Senhor, de adorar. Que eles venham ter sabedoria, Senhor, de saber, Senhor, pedir conforme aquilo que o Senhor espera, Senhor. Não conforme aquilo que eles querem, Senhor. E que eles venham, Senhor, saber, Pai, consagrar, Senhor, os desejos do coração deles nas Tuas mãos, porque eu creio que assim como o Senhor fez na vida de Ana, o Senhor fará na vida de cada um, Senhor. Vai de encontro agora, Pai. Eu profetizo, Pai, bênçãos. Eu profetizo milagres, Senhor. Eu profetizo o melhor de Deus para cada vida nesta tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. Fica na paz, amém, gente? Que o Senhor possa conceder tudo aquilo que o teu coração deseja, mas que você possa ter a atitude de Ana, de se levantar na presença do Senhor. Amém?